Começa agora o programa Momento da Escola Dominical. Momento da Escola Dominical. Apresentação Moisés Rosa. Saúdo nossos ouvintes com a paz do Senhor Jesus Cristo. Dando prosseguimento em nossos estudos deste primeiro trimestre sobre a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus, através de nossa revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, no programa de hoje falaremos sobre nossa lição 5, que tem o seguinte tema: Cristo é superior a Arão e à ordem levítica. Sejam muito bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Gostaria de iniciar esta meditação realizando a leitura do texto áureo de nossa lição, que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14, que nos diz: Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Nos dois últimos programas, falamos a respeito do argumento que o autor da carta aos Hebreus utilizou para demonstrar que Jesus é maior que Moisés e Josué, os dois grandes líderes que conduziram o povo de Israel na jornada do Egito até a terra de Canaã. Em nosso programa de hoje, veremos que a partir de Hebreus 4 e 14 e por todo o capítulo 5, o assunto central da carta aos Hebreus passa a ser a superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo em relação a Arão e à ordem levítica. Já tratamos reiteradamente nas lições anteriores que o grande vilão que levou o ser humano para longe do seu Criador foi o pecado. Deus, de fato, não tolera o pecado em nenhuma hipótese, mas ama profundamente o pecador. Então, essa dificuldade que você e eu temos para viver nesse mundo cheio de iniquidades até a tampa, motivou o apóstolo Paulo a escrever o texto de Romanos, capítulo 7, versículos 18, 19 e parte do versículo 24. Vamos ler este texto, que na Nova Versão Internacional diz: Eu sei que em mim, ou seja, em minha natureza pecaminosa, não habita nada de bom. Ainda que deseje fazer o bem, não sou capaz de fazê-lo. Na verdade, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Sou um pobre miserável. Perceba que neste texto fica muito clara a incapacidade do ser humano em obedecer à vontade de Deus de forma plena. Por esta razão, para proporcionar o privilégio de continuarmos próximos dele, Deus arquitetou um projeto que foi executado em duas etapas. A primeira fase desse lindo projeto que Deus realizou para que pudéssemos estar junto dele
ocorreu quando ele revelou a Moisés o projeto de construção de um tabernáculo, enquanto Moisés estava no Monte Sinai, durante a viagem que o povo de Israel fazia do Egito à terra de Canaã. O tabernáculo foi um lugar onde, dentre outras coisas, eram realizados os sacrifícios para purificar o povo de algum pecado cometido. A oferta pelo pecado era representada por um animal, que ao ser trazido pelo ofertante ao tabernáculo, era morto e depois oferecido a Deus. Deus recebia o sacrifício e, por causa dessa oferta, purificava o pecador arrependido. O capítulo 8 de Levítico nos diz que Deus escolheu Arão, irmão de Moisés, para ser o primeiro sumo sacerdote de Israel. Seus filhos foram escolhidos para serem sacerdotes, para também auxiliar Arão a executar os serviços do tabernáculo. Deus determinou a Moisés no tabernáculo: somente homens da família de Arão poderiam servir como sacerdotes para sempre em Israel. O serviço que Arão realizava no tabernáculo como sumo sacerdote é descrito pelo capítulo 16 do livro de Levítico, porque não vamos ler por conta de ser um texto relativamente extenso. Assim, Arão, o sumo sacerdote, comparecia ao tabernáculo para oferecer sacrifícios pelos pecados de todo o povo de Israel, uma vez a cada ano, no mês de outubro. Neste dia, Arão, devidamente vestido de suas vestes sacerdotais, ministrava sacrifício a Deus. Nesse sacrifício eram utilizados 3 animais. O primeiro animal era um novilho. Arão sacrificava esse novilho como oferta a Deus para que ele fosse purificado dos seus próprios pecados que cometeu durante todo o ano que havia ficado para trás. Depois de sacrificar o novilho, 2 bodes eram trazidos até Arão. Arão, então, lançava a sorte sobre esses 2 bodes e um deles era escolhido para ser morto. Após matar o primeiro bode, Arão tomava o seu sangue em suas mãos numa vasilha e entrava com esse sangue em suas mãos no interior do tabernáculo, num compartimento chamado Lugar Santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel. E ali ele oferecia esse sangue a Deus para que o povo de Israel fosse purificado. Em seguida, o sumo sacerdote Arão voltava para a frente do tabernáculo onde o povo estava e punha a mão sobre a cabeça do segundo bode, rogando a Deus para que Deus transferisse os pecados de todo o povo para aquele animal. Feito isso, então Arão enviava esse bode expiatório para o deserto, sugerindo que Deus esquecesse os pecados praticados pelo povo de Israel. Bem, esse era o ato, essa era a cerimônia. O autor da carta aos Hebreus, então, sustenta que esse sacerdócio, ou melhor, o sacerdócio de Jesus Cristo, foi superior ao sacerdócio de Arão e de toda a ordem levítica. Porque, como sumo sacerdote, o nosso mestre não ofereceu o sangue de um bode a Deus, como fazia Arão. Não, Jesus Cristo ofereceu o seu próprio sangue. O sacrifício feito por Cristo, portanto, é superior. E também é superior porque, enquanto Arão tinha a necessidade de oferecer uma novilha a Deus para que ele fosse purificado de seus
próprios pecados, Jesus Cristo não necessitou de oferecer nenhum sacrifício para si mesmo, porque ele nunca pecou. O autor da carta aos Hebreus afirma também que o sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão e de toda a ordem levítica, porque, de acordo com o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 11, Arão e seus filhos ofereceram muitos sacrifícios no tabernáculo, mas estes sacrifícios nunca foram capazes de perdoar os pecados dos israelitas. Eles apenas tinham a função de purificar o ofertante. O perdão dos pecados dos israelitas que sacrificaram, então, durante o Antigo Testamento, só ocorreu de fato quando Deus executou a segunda parte de seu projeto para destruir o pecado. Ou seja, o perdão dos israelitas que sacrificaram no Antigo Testamento todo só ocorreu com a morte de Cristo na cruz. Porque a lei divina previu que o único modo em que o pecador poderia pagar sua pena por seu pecado seria morrendo. E Cristo aceitou esse desafio, aceitou morrer em lugar da humanidade pecadora para perdoá-la. Então, estes sacrifícios feitos pelo antigo Israel aguardavam o sacrifício maior, a execução do segundo plano, que foi a morte de Cristo. Ao morrer na cruz, Jesus não só perdoou os pecados dos israelitas que sacrificaram seus animais no tabernáculo do Antigo Testamento, como também perdoou os pecados de todos que o recebem como o único e suficiente Salvador e Senhor das suas vidas. Mas a obra que Cristo realizou no Calvário vai além ainda, pois o autor da carta aos Hebreus afirma que Cristo superou o sacerdócio de Arão e de toda a ordem levítica do Antigo Testamento, tornando-se assim no sumo sacerdote da igreja. O sacerdócio que Cristo realiza hoje é, portanto, superior ao que Arão realizou no Antigo Testamento, porque enquanto Arão oferecia um bode todos os anos para que o povo fosse purificado, Hebreus 10 e 14 nos diz que Cristo realizou um único sacrifício e este sacrifício foi capaz de nos perdoar. Por esta razão, em Hebreus 4,14, que é o nosso texto áureo da lição de hoje, o autor da carta aos Hebreus escreveu: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos, conservemos firmemente nossa confissão. Finalizo dizendo que, como bem nos exorta o escritor de Hebreus, nesse versículo que acabamos de ler, você e eu não podemos dar ouvidos ao acusador da igreja. Não podemos dar ouvidos ao diabo que todo dia nos acusa, dizendo-nos que merecemos ser condenados ao inferno por causa do pecado. Pelo contrário, nós devemos reter, conservar firmemente a nossa confissão, aquela esperança que recebemos de que Cristo é capaz de nos perdoar não somente os pecados passados, mas também os pecados que acabamos por cometer, mesmo nos esforçando. Ou seja, devemos estar sempre conscientes de que, como seres humanos, nós somos pecadores. Mas devemos ter em mente também que o sacrifício que Cristo realizou por nós na cruz, ele é suficiente, é eficiente para, como disse, perdoar os nossos pecados do presente e do futuro. Bastando que para isto
eu e você abandonemos nossos erros, nossos pecados, nossos desejos humanos que muitas vezes desagradam a Deus. E assim, após abandonarmos, possamos recorrer a esse nosso grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus e onde está assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. E Ele certamente haverá de interceder por nós a Deus, porque sabe que vivemos num mundo totalmente divorciado de Deus, sem compromisso com Deus. E por mais que nos esforcemos, em algum momento acabamos cometendo um deslize, acabamos errando, mas devemos cumprir o que diz a Bíblia: o que confessa e deixa o pecado, diz a Bíblia, alcança a misericórdia de Deus, porque Cristo é o nosso sumo sacerdote, o sumo sacerdote da igreja, que está sentado à direita de Deus, para exercer esse sacerdócio hoje, aleluia. Por isso ele tem misericórdia de mim e de você, porque sabe exatamente o que nós estamos sentindo e o que estamos passando neste mundo cheio de corrupção, de engano e de pecado, porque ele esteve aqui e venceu todas essas coisas, foi tentado como eu e você somos, glória a Jesus. Por isso, nesse dia, que você possa olhar para o céu e saber que a natureza humana está representada no trono de Deus, através de nosso sumo sacerdote, que sabe exatamente de tudo quanto necessitamos e do que passamos no nosso dia a dia. Portanto, que Deus nos ajude, que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te somos agradecidos nesse dia. Grande Deus, rogamos a Ti, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça. Oh, grande Deus, esse nosso querido irmão, esta nossa querida irmã que acompanha o nosso programa através do nosso canal, Senhor, venha estender as Tuas mãos. Oh, Pai, perdoando os pecados, Senhor, criando nesses corações, pelo Teu Espírito Santo, um novo propósito de Te servir melhor. Glória a Jesus. Senhor, neste ano de 2018, que estamos no início, ó Pai, no segundo mês, no mês de fevereiro, que possamos dar muitos frutos na Tua obra, que possamos orar, buscar a Tua presença e saber que o Senhor está nos vendo, está nos contemplando, sabe o nosso nome, onde moramos e até quantos fios de cabelo temos em nossa cabeça. O Senhor conhece a sua igreja. Glória a Jesus. Então cuida desse teu filho, ajuda o Senhor para que possa enfrentar essa situação de dificuldade para te servir melhor, Senhor, para que possa renunciar às práticas pecaminosas e seguir o Cordeiro de Deus, aleluia, que deu a sua própria vida para que pudéssemos ser perdoados. No nome de Jesus, repreende essa voz maligna, Senhor, que fala na mente do teu servo e da tua serva, acusando o Senhor. Oh, meu Pai, que ele e ela possam ter forças para renunciar à prática do engano e servir a Ti com a sua consciência limpa, porque o Senhor já pagou a nossa dívida que tínhamos diante de Deus por nossos pecados. No nome de Jesus, Pai, oramos agradecidos nesta hora. Amém, amém, graças a Deus. Meu Jesus. E assim terminamos mais um programa Momento da Escola Dominical, mas queremos convidar você para o nosso próximo encontro, sábado que vem, onde estaremos estudando a nossa próxima lição,
Na sequência desses estudos sobre a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Estamos indo embora. Um forte abraço do seu irmão Moisés Rosa. Fiquem todos com Deus e viva Cristo, o Senhor! Vem nos buscar, virá o Senhor nos buscar, nos buscar. Acabamos de apresentar com Moisés Rosa Momento da Escola Dominical. Até o próximo programa, se Deus quiser.